Paz do Senhor. Primeiramente, queremos agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar aqui juntamente com os irmãos, para juntos aprendermos a palavra do Senhor nesta manhã. E eu já quero convidar nós ficarmos de pé, fazermos uma oração ao nosso Deus, um agradecimento pela oportunidade que nós temos de estar na Tua presença. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e Criador da terra, nós te agradecemos nesta manhã pela oportunidade de estar na Tua casa, para aprender a Tua palavra, Senhor. Continue abençoando as nossas vidas, dando-nos ensinamento da Tua palavra, Senhor Deus, a cada dia, a cada instante. Continue abençoando a cada irmão, a cada irmã que está aqui, a caminho, o pastor da igreja, a todos quantos estão empenhados neste trabalho, Senhor. Continua conosco nesta manhã, Senhor Deus, aprenda a nossa mente para que possamos aprender mais e mais da Tua palavra, Senhor. No nome de Jesus, eu quero te agradecer e te louvar desde agora para todo sempre. Amém. Também quero agradecer aos irmãos que estão visualizando essa aula pela internet, aos nossos irmãos que estão impossibilitados de estarem aqui conosco, haja vista toda essa pandemia que nós estamos tendo, mas muito em breve nós estaremos juntos, permitindo o Senhor, muito em breve os irmãos estarão aqui conosco, para que juntos possamos aprender a palavra do Senhor. Irmãos, hoje nós vamos estudar a lição de número 3, dando seguimento a todo o estudo desse trimestre, cuja revista os irmãos têm, que é Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. É uma revista feita pelo pastor Eugênio em 1993, se não me engano, e foi redigida pela CPAD agora, justamente para que nós possamos juntos meditarmos naquilo que o pastor Eurico deixou como um legado para as Assembleias de Deus. Então, aquele que tem a sua revista, abre na lição de número 3, para que juntos nós possamos meditar um pouco na palavra de Deus. Mas antes, irmãos, vejam, da série de despertamentos, nós já vimos dois tipos de despertamentos, Numa das aulas, quem ministrou foi o irmão Silas, na outra aula foi o irmão Edmilson, e hoje eu vou falar sobre um outro despertamento, e provavelmente o Ivan também vai falar um pouco sobre esta aula. O despertamento, nós tivemos o despertamento como uma forma de oração, Daniel ora por um despertamento, pela busca do despertamento. Nós tivemos um despertamento espiritual, um milagre. Foi a segunda aula, e hoje nós vamos encerrar da série Despertamentos, o despertamento renova o altar. E depois nós vamos entrar na lição de número 4, a questão mais da retificação do templo, uma coisa bem mais específica. Mas veja bem, quando nós falamos sobre despertamento, justamente nós temos que observar a questão de que alguém está parado, que alguém está dormindo, que alguém está desapercebido. O despertamento justamente ele traz esse aspecto da pessoa que está nesse estado de inércia, retomar novamente ao estado natural pelo qual já outrora teve. E aqui nós vamos falar sobre o despertamento por meio da renovação do altar. E nós vamos ver alguns exemplos tanto na Bíblia, de homens que tiveram despertamento, as formas de despertamento e as formas de altares e a renovação dos altares de alguns personagens da Bíblia. Então, para que nós possamos introduzir, para os irmãos terem ciência, vamos observar aqui o textual. O textual ele fala sobre um personagem que renovou seu altar e trouxe um despertamento para o povo de Israel. Se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 18, verso 30, nós vamos falar sobre o profeta Elias. No textuário diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Então Elias foi uma das pessoas que trouxe a ideia do povo se voltar a Deus novamente, um despertamento, por meio do renovo, pela reparação do altar. O textual ele traz justamente isso: renovação, reparação, voltar às novas atitudes, voltar ao comportamento que outrora
nós tínhamos na presença do Senhor por meio desse símbolo que a Bíblia nos traz, que é o altar. Na leitura diária eu achei interessante e queria trazer para os irmãos depois meditarem. A leitura diária ela traz o altar na vida de Noé, o altar na vida de Abraão, o altar na vida de Josué, o altar na vida de Gideão, o altar na vida de Davi e o altar na vida da igreja. Então, se os irmãos puderem depois, em casa, com o tempo, meditar, os irmãos têm um estudo sobre um altar aqui, passando pela Bíblia, né? Do Antigo ao Novo Testamento. Então, se os irmãos quiserem depois lerem com calma na casa dos irmãos, meditarem, vão perceber que nós temos um estudo aqui sobre o que é o altar diante de toda a Bíblia. A verdade prática diz que o Satanás jamais derrotará o crente, cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. Então, Satanás ele não tem o poder de derrubar o crente, cujo seu altar ele é renovado todos os dias pelo Espírito Santo. Amém? A leitura bíblica ela se encontra em Esdras capítulo 3, versos 2 a 5, 10 ao 13. Esdras capítulo 3, versos 2 ao 5, 10 ao 13. Tá? Eu vou ler aqui para que nós possamos meditar juntos nesse texto. Vamos lá. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo, e os das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E contavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom e porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante a seus olhos esta casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes de choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviram de muito longe. Então nós vimos aqui justamente no livro de Esdras a reconstrução, o projeto de reconstrução do templo e, na verdade, a volta do povo justamente para que pudessem observar essa reconstrução e pudessem, assim, voltar a oferecer sacrifícios ao Senhor. Voltar à prática que eles tinham em Israel. Voltar à prática que eles foram ensinados pelos seus pais e que outrora, dentro desse contexto que nós estamos lendo, foi tirado pelo povo babilônico. Então nós vemos que Zorobabel, juntamente com Jesua, começa a trazer o povo e começa a retomar novamente os holocaustos. É interessante, irmãos, que nós vamos observar aqui e depois nós vamos trazer no decorrer da lição, que no verso de número 13 eles falam, o texto diz assim: e firmaram o altar sobre as suas bases, ou seja, sobre as suas origens. O altar
a renovação do altar, para que haja o despertamento espiritual através da renovação do altar, ele tem que estar ligado às suas bases. Ele não precisa de inovação. Ele não precisa de algo que você traga como novo, porque a palavra de Deus ela já se renova nas nossas vidas. E o que nós vemos hoje? Nós vamos ver aqui na lição, lá pelo título 3 da lição, nós vamos ver que existem muitas imitações hoje que querem transformar o altar do Senhor em várias outras coisas que não são, de fato, o altar do Senhor. Então, aqui nós temos como lição em Esdras que uma das primeiras coisas é: vamos renovar o nosso altar por meio das nossas bases, daquilo que nós tivemos como ensinamento, daquilo como nós tivemos como fundamento, das orientações que nós temos de Deus através das pessoas que Ele tem colocado na nossa vida, justamente pastores que Ele colocou para nos pastorear, né, sobre as diretrizes que dentro da igreja na qual nós frequentamos, porque não adianta, irmãos, existem pessoas que se perdem por conta disso, retiram as suas bases e querem criar novas bases, só que não tem fundamento bíblico, não tem fundamento espiritual, e aí não prospera a renovação desse altar, e o despertamento nós vamos ver que é um despertamento falso. E aí o texto diz que eles ofereceram holocaustos ao Senhor de manhã e de tarde, ou seja, eles tinham finalidade para oferecer, ofereciam de manhã, ofereciam à tarde. O texto vai dizer que eles ofereciam à noite, e eles ofereciam de forma o quê? O texto também deixa claro, de forma ordeira, por ordem, de acordo com os ritos pré-estabelecidos. Então não adianta você querer renovar o seu altar de forma desordeira, não adianta querer renovar o seu altar a hora que você bem entende. Tudo está padronizado dentro da palavra de Deus. Tudo está padronizado dentro daquilo que já foi estabelecido por Deus. A gente não precisa inovar. A palavra de Deus já nos dá as diretrizes corretas pelas quais nós temos que seguir. E o texto, ele vai trazer lá no verso 4, de noite, por ordem conforme o rito, cada coisa no seu dia. Era feita a oferta do holocausto. E também qualquer que oferecia a sua oferta de forma voluntária. Então as pessoas elas tinham voluntariedade para oferecer o altar do Senhor. Elas não esperavam o quê, irmãos? Elas não esperavam retorno. A pessoa, quando ela oferecia o seu holocausto, muitas vezes ela não esperava um retorno de imediato. Hoje, está aqui o pastor, está aqui os irmãos sabem muito bem que as pessoas elas vivem um oferecimento de oferta ao Senhor, de holocausto ao Senhor, mas já querem algo de imediato. É como se fosse algo fast food. Eu vou lá, ofereço o meu culto, ofereço o meu tempo a Deus, e Deus ele tem que me dar aquilo que eu tanto necessito. Então não é dessa forma. As coisas acontecem no tempo pré-estabelecido pelo Senhor nas nossas vidas. E assim acontecia justamente com o povo de Israel. E nós vemos também no verso de número 12, que me chama a atenção, que muitos sacerdotes que viram o primeiro templo choraram ao ver o segundo templo, e outros se alegraram ao ver o segundo templo. Veja que existe uma duplicidade de sentimentos, com relação àquilo que eles estavam vendo. Então, uns estavam vendo de forma que se alegraram porque teriam um templo novamente para adorar, e outros estavam dizendo: nossa, nós sentimos tanta saudade daquele outro templo, ou nós nem imaginávamos que esse templo seria reconstruído, e hoje ele já está sendo reconstruído. Então veja que existia uma esperança na vida daqueles homens, justamente porque para que pudessem ter um lugar de adoração ao Senhor. E veja que é interessante que a renovação do altar aqui, ela está intimamente ligada ao local, ao templo, que foi reconstruído para oferecer os holocaustos ao Senhor. Então tem muita gente, irmãos, que a gente percebe que deixa de prestar o seu holocausto à casa pela qual ele está inserida e presta-se o seu holocausto em outros lugares. E aguarda a resposta do Senhor. Mas na verdade, se você está inserido dentro de um lugar, dentro de um templo, dentro de uma comunidade cristã, você tem que prestar o seu holocausto ali, você tem que prestar a sua oferta ali, porque há uma necessidade também daquele lugar
de ter a sua manutenção e também de você ser abençoado pelo fato da obediência ao Senhor. Mais do que isso, a obediência em se prestar o seu culto de louvor e adoração, justamente onde você está inserido, na comunidade que você está inserido. O povo de Israel, eles poderiam deixar de prestar o seu sacrifício no templo que fora reconstruído e poderiam ter prestado o seu sacrifício no templo babilônico. Mas, na verdade, eles optaram, mesmo estando distante, né, daquele templo pelo qual eles queriam, eles optaram em prestar o seu culto nesse templo que foi reconstruído. E uns até choraram, como o texto diz, e outros até se alegraram. Mas, no final, acabaram aqui, irmãos, renovando o seu altar na presença do Senhor. Então, o despertamento ao Senhor, ele leva-nos ao quê? A uma renovação do nosso altar. Nós vimos aqui o texto, deixando bem claro, o povo de Israel foi chamado, primeiro o povo hebreu, depois passou por toda a trajetória, ficou cativo, houve a divisão, Israel e Judá. Judá foi cativo pela Babilônia, pela sua desobediência, pelo plano divino também, mas agora eles querem o quê? Renovar o seu altar. Eles querem ter uma nova oportunidade de prestar o seu culto ao Senhor, de louvor e adoração. Então, o texto que nós lemos lá no verso 3, no capítulo 3, do verso 3, ele vai dizer justamente isso. Existia dentro deles uma necessidade de ter o acesso a Deus. Eles precisavam, eles não tinham mais esse acesso. Eles viviam numa terra que não era deles, eles viviam numa terra que não tinha a cultura deles, que esse era justamente a proposta, a finalidade do povo babilônico, era retirar a cultura, retirar a pessoa da sua terra e trazer ela para uma outra terra, para que ela não tenha a sua cultura, não tenha os seus padrões, não tenha a sua religião, não tenha nada que lembre ela da sua terra. Ou seja, eles estavam inseridos num lugar onde eles não tinham contato com Deus fisicamente, pelo templo. Mas, na verdade, a gente lê lá em Daniel que ele tinha a sua vida voltada justamente para adorar, para orar ao Deus dos céus. E aqui, aquele povo ele não tinha esse acesso. Então, havia uma necessidade de justamente se ter um lugar para essa renovação do altar por meio do que? Dos holocaustos. E aí nós vamos ver lá em Êxodo, capítulo 29. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia, Êxodo 29 e o verso de número 43. Êxodo 29, 43. E tem que ser bem rápido, né, irmão? Êxodo 29, 43. E ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. Santificarei a tenda da congregação, e o altar também o santificarei a Arão e a seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei por Deus. E saberão que eu sou o Senhor Deus, que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito para habitar no meio deles, e eu, o Senhor, seu Deus. Então veja que quando Deus tira eles do Egito, havia uma necessidade de comunicação plena entre eles. Havia uma necessidade de relação. E foi tirado isso e precisava retomar novamente. E aí dentro desse cenário de Esdras, havia-se uma necessidade de ter acesso a Deus. A renovação do altar, e aqui nós podemos tirar como uma lição, é a necessidade de nós hoje termos acesso a Deus. Hoje o povo, nós, seres humanos, estamos vivendo uma vida, buscando, muitas pessoas buscam uma vida de independência. Há uma facilidade muito grande hoje com relação a tudo isso. Há uma facilidade das pessoas hoje viverem uma vida independente, de não precisarem de Deus. Mas, na verdade, sempre a gente acaba deslocando a nossa vida e sabendo que nós somos limitados e somos dependentes do Senhor. E a renovação do altar é justamente isso, nos possibilita a ter o acesso a Deus. E o texto vai dizer, de manhã, tarde e noite, com ordem, e de contínuo. O texto também fala de contínuo, porque não é apenas esporádico, não é apenas sazonal, não é apenas por um período de tempo, não é apenas só no congresso,
não é apenas, ainda mais agora nessa época de pandemia, não é apenas no culto à noite, mas sim todos os dias. Um relacionamento constante, de manhã, tarde e noite, em todos os lugares pelos quais nós temos que andar. E o texto nos chama a atenção de renovação desse altar de forma contínua, em buscar a presença do Senhor de forma contínua. Então, nós temos, ele sentiu essa necessidade de acesso a Deus, e eles também tinham como exemplo a restauração do altar durante todo o período bíblico, né? Durante toda a história, né? Nós vamos ver Elias renovando o altar, como nós vemos no texto. Primeira coisa, quando ele foi em confronto com os profetas de Baal, né? Ali ele foi renovar, ele foi arrumar o altar, foi preparar o altar. Então, para que o nosso altar seja restaurado, é necessário primeiro consertar o altar. Pegar o altar e consertar ele, assim como Elias fez. Antes de fazer todo o sacrifício, antes de ter toda aquela proeza de milagres, ele falou, primeiro eu vou arrumar o altar. Preparou o altar e depois de se preparar o altar, ele invocou o Deus do céu que trouxe o milagre para o seu povo. Então, o despertamento, ele gera primeiro o conserto do altar. Então, todos nós precisamos consertar o nosso altar. Por alguma falha que nós tivemos, por alguma palavra, por algum pensamento, muitas vezes. Não é só o ato físico, não é só o movimento, mas às vezes no pensamento, passou alguma coisa na nossa mente, a gente precisa constantemente consertar o nosso altar para que o Senhor atue nas nossas vidas, assim como atuou na vida de Elias. Também nós temos a história do rei Zedequias, né? Que o texto nos fala do rei Ezequias, que o seu antecessor, o rei Acaz, ele trouxe uma imitação para dentro do templo de Jerusalém, um ídolo copiado de Damasco. E quando o rei Ezequias ele assume o reinado, ele quer fazer uma restauração sobre esse altar. E o que ele faz? Ele tira esse ídolo que estava copiado de Damasco e traz o altar do Senhor e pede para que os levitas e os sacerdotes assim façam a apresentação do holocausto, e houve uma grande manifestação do Senhor sobre aquele período e uma restauração do altar. E aqui nós aprendemos a segunda lição. Para que nós tenhamos um altar renovado, precisa ter separação. Não adianta andar em conluio, não adianta o andar junto, tem que haver uma separação. Se aquilo que te afasta do Senhor é notório na sua vida e você percebe, você precisa tirar isso. Você precisa arrancar. Se há uma cópia do altar do Senhor na sua vida ou na minha vida, nós precisamos tirar e dar a prioridade para o Senhor reinar sobre as nossas vidas. Dar a prioridade para que o Senhor domine as nossas vidas. Ter a prioridade para que o Senhor habite nas nossas vidas. O rei Ezequias, ele poderia dar a continuidade àquilo que o rei Acaz estava fazendo e ninguém ia falar nada. Mas o rei Ezequias preferiu o quê? Restaurar o altar. E na restauração do altar, a primeira coisa que ele fez foi justamente o quê? Tirar uma imitação de altar que estava dentro do templo. Talvez tem muitas coisas que estão tomando o lugar e a prioridade do Senhor nas nossas vidas. E o Senhor, nesta manhã, ele quer o quê? Uma separação. Tirar isso. Primeiro, uma reparação, que é reparar o altar, né? Arrumar o altar, preparar. E se tiver alguma coisa que impeça de se fazer isso, separe. Tire isso da sua vida, arranque isso da sua vida e continue na opção de servir ao Senhor. Esse episódio, irmãos, que eu disse do rei Ezequias, está no livro da 2 Crônicas, capítulo 29, verso 3. Depois os irmãos podem ler. E 2 Reis, capítulo 16, 10 ao 12. Tá? Os irmãos podem ler na casa dos irmãos. E por último, para a restauração desse altar, nós vimos a história do povo judeu quando eles voltaram do cativeiro
foi na construção do templo, esse texto que nós lemos em Esdras. Né? Nós vimos que eles construíram o templo, foram construir o templo de acordo com as suas bases. Certo? Foram construir de acordo com as suas bases. Para que houvesse o que, irmãos? Para que retomasse o culto. Né? Para que retomasse o culto novamente. O recomeço do culto. Então, mas o recomeço que eles aguardavam era de acordo com aquilo que eles haviam aprendido. Né? E hoje nós vemos um paradoxo muito grande nisso. Né? As pessoas inventando hoje, colocando subterfúgios no meio do culto, para que possam chamar a atenção do público, para que possam chamar a atenção do povo, para que possam lotar grandes templos, mas na verdade não é isso que Deus quer. Deus quer aquilo que você tem como base. Qual é a sua base? Cleiton, a minha base é a palavra de Deus, eu fui regrado pela palavra de Deus, meus pais me ensinaram a observar a palavra de Deus, então continue com as suas bases. Tem muita gente, irmãos, se perdendo por causa do momento, por causa da circunstância. Estão sendo ministrados por pessoas que nem conhecem a sua vida. Eu lembro que nós participávamos de uma reunião e o pastor falava assim: não se deixa ser ministrado por um pastor que não conhece a sua vida. Você tem um pastor, você tem uma pessoa que sabe quem você é, sabe a sua família, conhece o seu histórico. Seja ministrado por essa pessoa, porque Deus ele tem uma palavra para direcionar as nossas vidas. Esses dias nós estávamos voltando, né, de aplicativo e tal, e aí nós estávamos justamente, o motorista estava ouvindo um hino, pastor, e aí nós, eu e a Cássia estávamos conversando e tal, sobre igreja, aí ele entrou no assunto, aí a Cássia perguntou para ele: você é crente? Aí ele falou: sou crente. Aí ela perguntou: mas qual a denominação? Ele falou: eu era da Assembleia de Deus, mas aí eu cansei de ficar na Assembleia de Deus, mas agora eu achei a igreja certa. Eu falei: aí eu fiquei curioso, né? Eu falei: igreja certa? Qual é a igreja certa? Não, é uma igreja aí, irmão, que ela cumpre fielmente a palavra de Deus. Eu falei: nossa, essa então deve ser boa, né? Cumpre fielmente a palavra de Deus. Aí eu falei: só vou esperar o vacilo dele, né? Porque ele vai uma hora, ele vai. Aí ele falou assim: não, então, ela cumpre fielmente a palavra de Deus, mas ela só observa as cartas de Paulo. Ela esquece todo o resto da Bíblia. Então ela observa as epístolas paulinas. Eu falei: mas irmão, e os evangelhos? Não, os evangelhos não, irmão. É Paulo, cumprimento de Paulo, abrir igreja, missões. Eu falei: mas irmão, não tem fundamento que você está falando. É a unção apostólica, né? A função apostólica só. Aí eu falei, para não entrar em discussão, né? Eu falei: não, tá bom, irmão, continua servindo a Deus. O mais importante é você estar na igreja. Mas você vê que as pessoas, elas têm as suas bases, mas elas perdem as suas bases por coisas mínimas. E aí querem criar pela sua outras igrejas, outros ministérios, que às vezes não tem fundamento bíblico, irmãos. Então tomemos muito cuidado com isso, nós que somos fielmente alunos de escola bíblica dominical. Pô, eu gostaria que estivesse cheio, né? Mas nós temos um número considerável. E vocês estão nos ouvindo pela internet também estão sendo ministrados por isso. Tomem muito cuidado. Tem muitas pessoas querendo, nós vamos ver mais à frente, querendo imitar o altar do Senhor. Querendo imitar o altar do Senhor para que possam enganar os próprios escolhidos, como diz a palavra do Senhor. Então, que nós possamos criar, né, o nosso culto, recomeçar o nosso culto de acordo com as nossas bases. Né? Foi isso que o povo de Israel começou, de acordo com as suas bases, com as suas doutrinas, com seus ensinamentos, né? Reverência. Viu? A gente leu no texto aqui que o culto tinha o quê? Tinha ordem, tinha reverência, né? Tinha cada coisa no seu dia, no seu lugar, no seu tempo. E a gente não pode perder isso. Porque se a gente começar a perder a reverência, a gente perde o sentido de santidade que há aqui dentro. A gente começa a fazer coisas como se estivesse fazendo no shopping, como se estivesse fazendo numa escola, mas na verdade aqui é a casa do Senhor. Nós precisamos zelar pela casa do Senhor, assim como o Senhor zela pelas nossas vidas. Nós temos que observar isso, irmãos. É raro hoje, às vezes a gente trabalha com jovem, vem reunião de jovem,
as pessoas não zelando pelo templo, não observando a reverência que tem que ter pelo trabalho do Senhor, por este espaço aqui, que foi consagrado para se prestar um culto de louvor e adoração ao Senhor. E nada melhor do que o próprio povo judeu para demonstrar isso para a gente dentro desse capítulo que nós lemos aqui nesta manhã. Aí a pergunta é, como é que vai se trazer agora essa questão do altar, né, para o Novo Testamento? Como é que a gente vai fazer essa mudança de contexto, né? Como é que seria feito isso no Novo Testamento? E o comentarista, ele nos traz justamente essa ideia de como era no passado, né? Que era a questão desses trabalhos judaicos, mas dentro de cada aspecto do altar no passado, traz uma simbologia de Cristo no presente para as nossas vidas. Então, essa segunda parte da lição vai demonstrar justamente o quê? Que o altar aqui no Novo Testamento é justamente a oferta de Cristo sobre as nossas vidas. A oferta dele como o verdadeiro sacrifício no altar do Senhor para que nós pudéssemos estar aqui hoje. É a crucificação, é a redenção de Cristo sobre as nossas vidas para que nós pudéssemos estar aqui hoje. E aqui o aspecto é interessante. No Antigo Testamento, o aspecto, ele traz um aspecto físico, ele traz um aspecto objetivo, né? Que é você levar a sua oferta para o altar, você oferecer o seu holocausto no altar, de todo aquele regramento. Já que no Novo Testamento, nós vamos ver esse sacrifício, nós vamos partir do sacrifício de Jesus, né? E nós vamos trazer de uma forma subjetiva, onde nós vamos ter que observar alguns elementos, alguns agentes que vão atuar na nossa vida para que esse altar possa ficar evidente dentro do nosso coração. Veja, lá eu precisava sacrificar, eu precisava entregar, e aí eu esperava a resposta. Aqui eu preciso saber e entender, né, e compreender todos os dias por meio do Espírito Santo que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário me faz cada dia ser uma pessoa melhor por meio do Espírito Santo que habita em mim. É um trabalho de fora para dentro. E no Antigo Testamento era de dentro para fora, porque eu entregava, né? E agora eu tenho que ter a consciência. E aí nós vamos perceber aqui, lá em 1 Coríntios capítulo 15, o verso 3. Eu vou lendo, irmãos, porque não dá para virar a câmera, né? Eu vou lendo aqui para a gente já ganhar tempo. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. Não, primeiramente vos entreguei, o que também... 1 Coríntios 15, 3. Primeiramente vos entreguei, o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 2 e 2 também vai dizer: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. Colossenses 1 e 17: todas as coisas subsistem por ele, para que em Deus tudo tenha a sua preeminência. Colossenses 1 e 18. E 1 Pedro 2 e 7. Para vos credes é preciosa a pedra principal, a pedra de esquina. Então, o nosso culto a Deus, o nosso altar ao Senhor, ele não tem mais a necessidade de eu pegar um recurso físico para se apresentar como forma de holocausto ao Senhor. Não tem mais essa necessidade de pegar uma oferta de um amuleto, de alguma coisa para levar até Deus. Na verdade, a gente tem que observar o que? A expiação de Jesus na cruz do Calvário. O maior sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. O maior sacrifício de redenção e de remissão do pecado do ser humano foi dado por meio do sangue de Jesus na cruz do Calvário. E o que é que eu preciso ter agora, Cleiton? Já que eu não preciso levar, eu preciso ter a consciência, por meio do Espírito Santo,
e se validar esse sacrifício na minha vida todos os dias. Eu não posso esquecer isso. Eu não posso sobrepor uma prova na minha vida em detrimento ao sacrifício de Jesus. E tem muita gente que faz isso. Eu vou sair da igreja, a minha prova está muito grande. Mas quando você olha, e veja que a Bíblia ela é completa sobre isso, e que me chama a atenção, porque não tem nada na nossa vida do que nós passamos que sobrepõe o sacrifício de Jesus. Para pensar. Será que falta de dinheiro sobrepõe o sacrifício de Jesus? Desemprego sobrepõe o sacrifício de Jesus? Doenças sobrepõem o sacrifício? Porque foi Ele que entregou a sua vida na cruz do Calvário. Ele deu a sua vida, né? Mesmo sem pecado algum, Ele foi lá e doou a sua vida, acreditando que nós pudéssemos o adorar e o exaltar de todo o nosso coração. Então, não tem limites. Não tem nada que nos faça sair da presença do Senhor se nós observarmos, pastor, o sacrifício de Jesus. E não só na ceia, quando eu vou tomar a ceia. Não, você tem que observar todos os dias e ver que houve um sacrifício de um ser humano inocente que se ele fosse observar pelos seus aspectos físicos e se ele fosse observar pela sua vida pessoal, ele falava, não tenho que morrer por ninguém. Mas ele abriu mão do seu desejo, da sua vontade. Lá em Filipenses, né, diz isso, que ele abriu mão da sua glória, daquilo que estava posto para ele, se humilhou, e virou servo para que nós pudéssemos estar aqui nessa manhã. Então não tem nada. Quando nós colocamos sacrifício, não tem nada que nos impeça de estarmos na presença do Senhor. Eu sei que é difícil nós chegarmos a esse pensamento, né, integral de tudo nós colocarmos. Mas nós temos que sempre, irmãos, buscar isso. E como nós vamos buscar isso, Cleiton? Observando a palavra de Deus. E o Espírito Santo vai levando a gente a observar isso. O Espírito Santo ele vai nos ajudando a entender o sacrifício. Ele vai nos ajudando a entender que esse momento que você está passando, Jesus já passou e ele conseguiu vencer, e você vai vencer, e esse relacionamento vai mostrando para a gente, a cada dia que nós vamos conseguir vencer. Mas se nós não tivermos dando lugar para o Espírito Santo, aí o inimigo vai começar a atuar também nas nossas vidas. Então, por isso que a renovação do altar, no Novo Testamento, ela começa na observação do sacrifício de Jesus, da sua expiação máxima na cruz do Calvário. E aí você não tem como retroceder. E aí nós vamos buscar alguns elementos, alguns agentes que vão nos ajudar a entender como é que foi esse sacrifício, qual foi o objetivo desse sacrifício. E aí nós vamos ver o que, irmãos? Nós vamos ver a Trindade atuando, né? O Pai Celestial atuando, né? Lá em Efésios capítulo 3, versos 6 ao 9, que antes da fundação, o Pai ele já planejou essa obra redentora na consumação dos séculos, lá em Colossenses, Gálatas 4:4, João 3:16, né? O Pai participou também diretamente no Gólgota. Então nós vamos ver que há uma participação do Pai. Não foi uma decisão solitária de Jesus, né? Havia um plano do Pai. Nós vamos ler dentro desses textos que o Pai, antes da fundação do mundo, ele já tinha dentro do seu plano que Jesus ia morrer. Ou seja, então ele tinha o apoio do Pai para que isso acontecesse. Mas ele, como ser humano, né, irmão Edmilson, que ele tinha essa prerrogativa, ele poderia falar assim, pastor, eu não quero, mas ele mesmo assim aceitou o quê? A vontade do Pai. Ele falou, olha, Pai, se possível for, Pai, passa de mim esse cálice. Se possível for, ou seja, passou pela mente dele a possibilidade de dizer, olha, Pai, se tiver um segundo plano, se tiver uma outra sugestão, abre mão de mim, sacrifica outra pessoa. Mas ele, pensando nisso, ele termina o versículo dizendo, mas seja feita a tua vontade, Pai. E a vontade do Pai era justamente que o Filho viesse como sacrifício vivo na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Então veja que havia uma atuação do Pai, havia uma atuação do Filho, o Cristo, Filho de Deus, né, que entregou-se a si mesmo em oferta e sacrifício. Efésios capítulo 5, verso 2, Hebreus capítulo 9, verso 14.
Ele levou os nossos pecados sobre o madeiro e padeceu para levar-nos a Deus. 1 Pedro 3,18 e 1 Pedro 2,24. Então ele levou os nossos pecados, né? Como ele se entregou em uma oferta de sacrifício a Deus, levou os nossos pecados no madeiro, e ele padeceu para que nós pudéssemos retomar a nossa vida de comunhão com Deus. Porque nós estávamos distantes de Deus, né, irmãos? O texto lá em Paulo diz que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Então não havia mais um meio de nós chegarmos a Deus. Desde o pecado de Adão e Eva, já não tinha mais esse meio. Havia sim uma atuação de Deus na vida do ser humano de forma esporádica. Nós vamos olhar no Antigo Testamento de forma transitória. E o Espírito do Senhor se apoderou sobre ele, e ele matou, e ele fez, e ele realizou. Mas não havia algo constante. Não havia algo habitual, todos os dias ali. E aí Jesus ele veio para quê? Para mostrar para nós, seres humanos, falando assim, olha, eu preciso retomar, o Pai precisa retomar essa comunhão, e ele manda quem? O seu Filho, para que assim o fizesse. E ele veio, reinou, atuou aqui na terra durante 33 anos, né? Teve 3 anos de ministério, 30 anos de preparação aproximadamente, e depois ele morreu. Ele morreu para que nós pudéssemos voltar a ter comunhão com o Pai. E a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E a partir daquele momento nós voltamos a ter o acesso ao nosso Deus. Então houve uma presença do Pai, pelo um planejamento, e houve a execução por meio do Filho, porque o Filho ele aceitou a vontade do Pai. Quando a gente for observar isso, a gente tem que observar da seguinte forma, irmãos. Jesus acreditou em nós. Mesmo sem conhecer a cada um de nós, ele acreditou dando a sua vida para que nós pudéssemos ser salvos. Ele acreditou, mesmo sabendo que nós seremos pecadores, mesmo sabendo que nós seremos malfeitores, ele falou, não, eu aposto, eu acredito neles. Eu sei que eles vão vencer. E todos os dias ele acredita, ele está conosco. O texto diz que ele está conosco até a consumação dos séculos. Nós não sabemos quando os séculos vão se consumar. Nós não sabemos quando será o nosso último dia. Talvez pode ser daqui a 1 minuto, daqui a 30 segundos, daqui a 1 milésimo de segundo nós vamos ser arrebatados, ou o Senhor vai voltar para nós, mas o Senhor está conosco em todos os momentos. É por isso que você não está sozinho. Amém. Você não está sozinho. Se talvez o inimigo coloque isso na sua mente, pensando que você está sozinho no meio dessa jornada, no meio desta caminhada, sozinho no meio desses problemas, sozinho no meio dessa pandemia, mas o Senhor está com você. Você pode estar em quarentena, em isolamento social, o Senhor está lá no seu lar, com a sua família, te protegendo, te guardando, te dando vitória, guardando você no seu emprego, guardando você desse vírus. O Senhor está te guardando e está te protegendo. A presença dEle, ela é real nas nossas vidas. Ela é real todos os dias, porque Ele prometeu. Ele falou, olha, eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Amém. Se vocês quiserem, tem essa prerrogativa. Se vocês quiserem, eu estou com vocês até a consumação dos séculos. A minha palavra é fiel para cumprir isso. É só vocês acreditarem, porque eu me entreguei na cruz do Calvário para estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E o terceiro elemento que eu vejo aqui é justamente o Espírito Santo, que nós vamos ver ali na frente mais detalhado, mas o Espírito Santo que ele é eterno, né? E Jesus ofereceu a sua vida para que desse acesso a esse Espírito que já atuava em todo o Antigo e Novo Testamento, ele já atuava, né? Mas de forma meio que... E agora ele vai ter uma atuação maior, porque quando Jesus morre e ressuscita e é assunto aos céus, ele prometeu que ele enviaria um outro Consolador, não é isso? Esse outro Consolador
que esse outro quer dizer da mesma espécie, né? Quer dizer do mesmo histórico, da mesma vida, que seria esse Espírito Santo, que é o maior agente hoje, irmãos, nas nossas vidas. O Espírito Santo é o maior agente que nos faz acreditar que Jesus morreu na cruz do Calvário, que Deus tinha um plano de salvação para cada um de nós, e hoje Ele atua diretamente nas nossas vidas através de algumas ações que eu gostaria de falar para os irmãos nesta noite. Primeiro, qual é a ação do Espírito Santo nas nossas vidas hoje? Primeiro, Ele revela. Lá em Efésios capítulo 1, verso 17, Ele ilumina os olhos do nosso entendimento para que saibamos a grandeza do poder de Deus sobre nós, que foi manifestado na cruz do Calvário, ressuscitando Cristo dentre os mortos. Então, Ele revela isso para nós, porque para nós, seres humanos, é difícil entendermos essa questão de ressurreição. Nós nunca vimos ninguém ressurgir. Eu não sei os irmãos, eu nunca vi uma pessoa voltar à vida novamente. Mas Ele tenta trazer isso para nós de uma forma mais clara, de uma forma mais aberta, falando, olha, Jesus, Ele é tudo isso, Ele é poderoso, Ele é mais poderoso do que Maomé, Ele é mais poderoso do que Buda, Ele é mais poderoso do que os outros deuses. Por quê? Porque Ele ressurgiu. Os outros estão mortos, mas Cristo ressurgiu. Se Cristo ressurgiu, Ele é mais poderoso do que os outros. E aí Ele revela isso na nossa mente, Ele descortina na nossa mente algo que parece aos nossos olhos estar coberto. Porque diante de tantas dificuldades, isso se torna alguma coisa assim, parece que simples, a ressurreição. Às vezes se fala assim, Cristo ressurgiu. Aí a gente fica assim, mas ressurgir é normal. Não é normal, irmãos. Porque não é normal a pessoa ressurgir, voltar da morte, né? Não é normal isso. A gente não vê isso cotidianamente, exceto algumas coisas que acontecem na medicina, mas é difícil. E às vezes a gente cai no descrédito de não acreditar, e aí o Espírito Santo fala assim, não, olha, por isso que institui, às vezes, o culto de Santa Ceia, justamente para fazer o quê? Para lembrar da morte de Jesus na cruz do Calvário. Imagina se não tivesse culto de Santa Ceia. Acho que a gente ia passar batido e não ia lembrar. Mas essa revelação, ela tem que ser de contínuo na nossa vida. Todos os dias. Cristo ressurgiu. Cristo ressurgiu. Quando alguém vier debater o Evangelho, você quer derrubar uma pessoa, na verdade não derrubar, mas convencer ou trazer à tona o verdadeiro Evangelho, é a pessoa que falar para você de, eu não acredito nisso, mas olha, deixa eu te falar uma coisa. Cristo ressurgiu. E a Bíblia fala isso. E a história fala isso. Ele ressuscitou. Ele não está mais no templo que foi colocado lá para ele. Ele não, mas só tem uma placa lá falando e o túmulo está vazio. Acabou a conversa. A pessoa ela vai acabar entendendo por quê? Porque ela sabe que esse ato é um ato sobrenatural que nenhum outro Deus teve. Nenhuma outra religião pode comprovar isso com o seu Deus. Eles podem falar de outros termos, né, irmãos? De encarnação, mas falar de ressurreição, nós temos legitimidade para falar sobre isso. O Espírito Santo que habita em nós, irmãos, Ele está disposto a revelar a cada um de nós sobre isso. Segunda ação que Ele traz, Ele nos ensina. Lucas capítulo 24, 32 e 45. Ele ensinou lá aos discípulos no caminho de Emaús sobre a sua morte. O coração deles chegava até a arder. Então Ele nos ensina. Ele nos ensina a cada dia. Cleiton, então eu vou deixar de vir para o culto de ensino porque eu... Não é isso que eu estou pregando. Não é isso que eu estou explicando para os irmãos. Ele coloca agentes, pessoas, e que tenham o Espírito Santo, que testifica com o nosso Espírito, né? Porque quando o pastor ou quando os irmãos ministram uma palavra, e a palavra vem de encontro à nossa vida, não é porque alguém foi lá falar da nossa vida para eles. Né, irmão Edmilson? Irmão Edmilson está falando com... Deus está usando o irmão Edmilson para falar comigo hoje. A Cássia deve ter ido lá e contou. Não. O Espírito Santo revelou que vai testificar com o meu Espírito. Estou sentado no banco. E Deus vai me confortar. E é por isso que o Espírito ele nos ensina a cada dia a como nós devemos seguir através dos seus agentes que Deus tem colocado nas nossas vidas. Através da própria natureza, através da própria vida que nós temos, Ele também nos ensina a cada dia.
questão importante é o dom do ensino. Dom do ensino. Porque quando uma pessoa ensina, muitas das vezes, ela está ensinando pelo dom do Espírito Santo. Observe lá em Atos, quando o eunuco estava na carruagem, ele estava lendo a Bíblia. E a Bíblia mesmo diz que ele não entendia nada. E o Espírito Santo pediu para Felipe subir na carruagem e ensinar ele. Ora, por que o próprio Espírito Santo não ensinou ele diretamente, como algumas igrejas ensinam? Porque o próprio Deus separou pessoas específicas para o dom do ensino, para ensinar. Isso mesmo. Então, é tudo do Espírito Santo. Ele capacita pessoas para transmitir, para ensinar para outras pessoas. Isso mesmo. Boa colocação, irmão. E o Espírito Santo, ele nos ensina a cada dia, irmãos. Ele está disposto a nos ensinar. A maior dificuldade que o Espírito Santo ele tem de nos ensinar é justamente nós estamos dispostos a aprender. Né? A gente às vezes chega no estágio e fala, não, eu não aprendo mais nada, eu já li a Bíblia 20 vezes. Eu já vi o irmão falar assim, não, eu da Bíblia já li a Bíblia 20 vezes, então você precisa ler a 21ª, porque a Bíblia acho que talvez não está revelada ainda na sua vida. Então, a gente cada dia vai aprendendo uma coisa, Deus vai se revelando para a gente, vai se revelando de uma forma natural, ou até mesmo usando uma pessoa, ou até mesmo uma mensagem hoje de WhatsApp, numa mensagem de Facebook. Irmãos, Deus ele sabe falar com a gente, porque Ele conhece a gente. Ele conhece. Ele sabe o detalhamento que tem cada um de nós. A Bíblia fala que Ele sabe o fio, quantos fios tem na nossa cabeça. Ele sabe, irmãos, o nosso corpo por inteiro, Ele sabe que nós somos pó, Ele conhece. Então, o Espírito Santo ele está disposto a nos ensinar. Terceira ação, Ele também, quando a gente tem dúvida, Ele está disposto a nos explicar. Está disposto a explicar as dúvidas que nós temos. Ele está disposto a mostrar para a gente a morte de Jesus na cruz do Calvário, né? A demonstração do plano de salvação de Deus para as nossas vidas, porque é meio complexo para a gente for entender isso. E Ele está disposto a explicar para a gente. Você, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, talvez tenha alguma dúvida, peça auxílio ao Espírito Santo. Espírito Santo, me ensina, ou direcione uma pessoa para a minha vida, para me ensinar. Né? A gente vê, uma das pessoas que tem uma atuação muito grande são as professoras de ensino infantil na Escola Bíblica Dominical. Elas têm a responsabilidade de explicar algo para uma criança que talvez não tenha um conhecimento avantajado na Bíblia. Mas veja, o Espírito Santo ele coloca palavras, ele coloca ilustrações, ele coloca algumas coisas que lá na frente a criança vai lembrar daquilo que a tia disse numa escolinha dominical. E aí você vai perceber e falar, nossa, como a tia há anos atrás conseguiu atingir a minha mente? Foi o Espírito Santo que a conduziu nessa explicação. E assim é na nossa vida. O Espírito Santo ele explica, ele mostra. Talvez nós estamos passando uma situação difícil. O Espírito Santo ele vai explicar para a gente que tem um propósito, que tem um objetivo, tem uma finalidade para que você passe por isso. E a gente não passa nada sem o Senhor nos mostrar, sem o Senhor nos falar, sem o Senhor nos direcionar. Porque o Senhor, Ele não é um Deus oculto, né? Ele não é um Deus distante, Ele não é um Deus que está longínquo de cada um de nós. Ele não diz que Ele está perto. Se Ele está perto, o Espírito Santo Ele atua como um consolador, com gemidos inexprimíveis. Talvez nós não tenhamos palavras, o Espírito Santo Ele arruma palavras. Talvez a gente não consegue falar, Ele geme juntamente conosco, porque essa é a atuação dEle, é a ação dEle nas nossas vidas para explicar. E por último, irmãos, o Espírito Santo, Ele penetra em todas as coisas, certo? Ele penetra sobre as nossas vidas, sobre a luz da glória do Senhor nas nossas vidas. E aí nós vamos ver lá em 1 Coríntios capítulo 2 e o verso 10, Efésios 5 e 13, os irmãos quiserem depois ler, Isaías 6, dos 5 ao 7, onde nós vimos ali que Isaías teve uma transformação, né, uma mudança na sua vida, e o Espírito Santo ele penetra nas nossas vidas. Ele penetra para transformar as nossas vidas. Ele traz a revelação, ele traz o ensino, ele traz a explicação, mas ele precisa habitar nas nossas vidas. Antigamente era transitório, não disse para os irmãos? Ele passava, atuava, e aí fazia, e depois saía de cena.
mas agora ele quer penetrar, ele quer habitar, ele quer mudar. Por quê? Porque o objetivo dele é renovar o nosso altar a cada dia para que haja um despertamento. O objetivo dele é renovar esse altar. Se o altar tem alguma coisa que não agrada ao Senhor, já vamos tirar, vamos deslocar isso, vamos separar e vamos criar um novo altar. Nós temos essa prerrogativa, nós temos essa possibilidade de cada dia renovar o nosso altar. Não é verdade? Cada dia o arrependimento nos leva à renovação do nosso altar, nos leva à mudança de comportamento, e o Espírito Santo ele está disposto a nos ajudar a cada dia a fazer isso. Amém? E por último, irmãos, que é o terceiro tópico, eu não vou me alongar nas imitações de altares, porque isso já é notório para todos os irmãos. Apenas um alerta, o cuidado com as imitações. Né? O cuidado com as imitações. Assim como Israel não estava isolado no mundo. Tinha um monte de povos ao seu redor, né? E que tinha um monte de altar ao seu redor. Mas Deus falou: olha, Israel, é você, eu quero você, você é a menina dos meus olhos, você é separado. A mesma coisa é a igreja hoje, né? Você é separado. Se eu te coloquei em determinado lugar, sirva a Deus ali, conserve a sua vida ali e tome cuidado com as imitações. Tem muitas imitações, irmãos. Os irmãos sabem disso. Nós já vemos aí púlpitos diferenciados, nós já vimos programação de culto diferenciado, e se você perceber, a primeira coisa que querem tirar de uma igreja é o culto de ensino. Tudo ligado ao ensino, eles querem retirar. Por quê? Porque isso aqui é sistemático. O que eu estou falando aqui, o pastor fala na terça. O pastor às vezes prega no domingo, né? Às vezes a gente estudando, vendo a Bíblia em livros, mas as pessoas querem tirar o poder da gente, que é o ensino, né? Que é trazer para outra pessoa o verdadeiro e genuíno ensino. E aí trazer o quê? Aí traz um monte de coisa, né, irmãos? Aí trazem talismã, traz amuleto, você tem que beber tal coisa. Isso não tem base bíblica. Não tem. Eu lembro, eu já contei isso para os irmãos, uma vez aqui nós tivemos uma jovem, pastor, que a gente conversando com ela queria visitar outras igrejas, e aí eu falei: olha, cuidado. Eu era coordenador, eu falei para ela: apenas cuidado, porque nessas andanças você pode descobrir coisas que não estão ligadas à Bíblia e você pode se contaminar. Não, mas eu quero ver porque o mundo, as coisas são diferentes, aqui vocês fazem as coisas sempre rotineiro, sempre ordeiro, né, parecendo Israel, faz as coisas certinhas, eu quero ver outras coisas. Então, eu falei: tudo bem. E aí ela foi parar numa igreja, eu já disse para os irmãos, numa igreja de gótico, onde eles tomavam ceia com sangue de pessoas, sangue de animal mesmo, sangue de animal e sangue de pessoas. A ceia deles era assim, irmãos, lá pro lado da Barra Funda, no culto escuro. E aí participou de uma ceia e hoje, infelizmente, ela não se encontra na igreja. Não se encontra na igreja. Mas assim, às vezes a gente, pela curiosidade, sai e aí não tem mais a possibilidade de voltar, porque o contágio é tão grande que você não tem força para voltar mais. Então, cuidado, irmãos, com as imitações. Vocês têm uma instituição, vocês têm pastores, obreiros, né? E a gente está aqui tanto tempo, né, servindo ao Senhor dentro de uma igreja centenária. Todas as igrejas têm as suas dificuldades, a gente sabe disso, mas nós vemos aqui uma igreja que prioriza o ensino da palavra de Deus, que sempre tem orientação de bons obreiros, para trazer uma palavra, uma orientação, para trazer um conselho. A gente conversava ontem, lá na minha casa, com uma colega nossa. E ela é uma menina que ela não é evangélica, mas ela vai numa determinada igreja, e ela estava noiva e ia casar com um rapaz. E assim, ela viu que o rapaz não queria nada com ela, mas ela tinha uma vida com ele já, moraram juntos e tal. E aí eu estava conversando com ela ontem, ela falou: mas ele busca a menina perfeita, ele quer a pessoa perfeita. E aí dentro de mim eu falei assim: olha, nisso eu dou graças a Deus pela nossa igreja, ou pelas outras igrejas, que antes de nós casarmos nos orientam a como nós devemos ser, com quem, as coisas não são dessa forma, e eles não tiveram essa orientação. E pelo fato de não ter essa orientação,
talvez a pessoa ela acaba não tomando a decisão correta, que seria o casamento. Né? Ela acaba falando, vou viver minha vida, vou curtir minha vida. Mas nós que somos cristãos, nós temos orientação. Graças a Deus por isso, nós somos orientados dentro da palavra do Senhor e somos conduzidos pela palavra dele. Amém? Objetivo, a renovação do altar traz em nós um despertamento espiritual para que nós possamos cada dia ser melhores na presença do Senhor. Que Deus em Cristo e o Espírito Santo que habita em nós possa cada dia renovar o nosso altar e nós possamos ser cristãos melhores para fazer a obra do Senhor. Amém? Pastor? Vai... É cantar o hino, pastor? É normal. Não? Canta o hino. Qual que é o hino escolhido aí, sugerido? Depois lê o textual. Tá. Irmãos, vamos cantar o hino. Me ajudem. Deixa eu ver aqui, sugestão. 17. Conhece o 17? Deixa eu ver. 147? Ah, 147. Eu sei o 107 também, deixa eu ver. 107 é firme, né? É o firme, né? Vamos no 107, irmão? 107. Vamos levantar. Quer levantar? Ficar de pé, como diz o irmão Edmilson? Vamos ficar de pé para a gente descansar? Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. De Jesus, ó Cristo, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de não falhar, quantas tempestades em me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Aleluia. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, promessas de Jesus, firme nas promessas sempre vejo assim, purificação do sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firmes
Textual. Então Elias disse a todo o povo. Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E reparou o altar do Senhor. Que estava quebrado. 1 Reis, capítulo 18, verso 30. Amém.